Tu sabes, te amo e sabes, te quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são medidas, vivo para ti e me dedico a ti. E de majestade tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. De majestade tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Sempre, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Jesus, tu és, Jesus, tu és o meu Salvador. E pra sempre, sempre te dou. Esse é o melhor que você pode fazer. Mas retorna aqui, ó, o melhor que você pode fazer. Jesus, tu és o meu Salvador. Oh, oh, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Jesus, Jesus, tu és o meu Salvador. Glória a Deus. Quem mais aqui é livre para adorar ao Senhor? Onde está a sua voz, igreja? Onde está a sua voz de júbilo ao Senhor? Ele não está mais preso no madeiro, Ele está vivo. Aleluias. Nós só vamos arrumar o som aqui, irmãos. Só precisa dar o retorno mais nesse aqui, irmãos, e tirar um pouco daqui, ó. Isso. Aleluia, amém. Agora sim, mais aqui e um pouco menos aqui. Glória a Deus, amém. Ele é digno do melhor, seu, igreja, do nosso melhor a Ele. O nosso melhor pertence ao Senhor, amém. Você é livre. Na adoração nós podemos fazer tudo, porque nós somos livres. Aleluia. Você é livre para adorar ao Senhor. Faça enquanto você tem fôlego de vida, amém. Deus está perto de nós. Declare isso com toda a alegria do teu coração, amém.
Todos aqueles que têm sede do Senhor. Oh. Todos vocês, todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, eu te convido, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. vocês que são de Jesus, Todos que são de Jesus, eu e você, mortos para o mundo e vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé em que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. declare isso com todo o teu coração. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono nos amará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Declare, igreja. Chove nesse lugar. Reina o seu amor, sua graça. Reina. Levanta a tua voz ao Senhor. As vozes vão declarar com as palmas. Deus está perto de nós, Chove o seu amor, reina o seu, a sua graça, sua graça nos salva. chove o seu. Ele Está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Dê o melhor aplauso a Ele. Aleluias, 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 aleluias ao teu nome, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Quem pode abrir para mim o Salmo 150? E ler o último versículo, eu acho que é o 6. Lê bem alto. É o último, eu não sei se é o 6 ou o 7.
que diz o último versículo do 150? Alguém pode ler bem alto? Irmão, Salmo 150. Ô, glória! Mais outra pessoa pode ler? Mais alguém? Todos nós podemos falar? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você sabia que as árvores louvam ao Senhor? Você sabia que os mares louvam ao Senhor? A criação, ela foi criada para o louvor da glória de Deus. Eu e você fomos criados também para adorar e para louvar o nome do Senhor. Nós temos uma diferença da criação, irmãos. Nós podemos expressar isso com a nossa voz. Nós podemos expressar isso com o nosso coração. Porque sobre as outras coisas Deus disse: haja. Sobre o homem Ele soprou de uma porção dele. Nós temos a porção de Cristo em nós, amém? Eu espero que os amém sejam daqueles que creem. Você no teu espírito não disse amém, você crê. Mas eu queria que você declarasse. Se você crê, diz amém, amém? Aleluia, igreja de Deus, nós cremos nisso, Senhor. O Senhor está neste lugar. Recebe a adoração do teu povo nessa noite, Jesus. Atrás das nuvens brilha o sol. Desprenda no seu coração para adorar ao Senhor. Luz que vem para me guiar. Ele é socorro presente em meio à aflição. Sei que em ti posso confiar. Sei que em ti posso confiar. Ainda que esteja andando em dor, sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está na presença de Deus. Jesus, eu creio. Ao milagre me esperando no altar. Tua glória está nesse lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Aleluia, exalta o teu nome, Jesus. Declara: ainda que eu esteja andando em dor, Ainda que esteja andando em dor, é neste lugar, na presença de Deus. sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Levanta a tua voz. Jesus, eu creio. Ao milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Nada vai me impedir de viver o meu milagre. Eu creio. Tua palavra diz: a cura hoje aqui. Não importa a multidão, vou atravessar em fé. Vou viver, eu vou viver, vou viver, eu vou viver, vou viver. Jesus, eu creio.
somente as vozes vão declarar ao Senhor: Jesus, eu creio. Aleluias. Há um milagre me esperando. Tua glória está. Aleluia. Nesse lugar eu sei. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar, eu sei. Vem sobre mim poder. Vem sobre mim poder. Vem sobre mim poder. Aleluia. Nada vai nos separar do amor de Deus. Irmãos, não tem sentimento melhor do que a presença de Deus. Existe? Não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus. Há um milagre me esperando no altar. O milagre é o milagre da presença dele, irmãos, de nós sairmos daqui de uma forma totalmente diferente daquela que nós entramos. O milagre da transformação, o milagre da conversão. Deus está neste lugar. Quem tem um encontro com Deus, irmãos, ele tem que trocar de caminho, ele tem que se converter. Nós vamos sair daqui totalmente diferentes. Eu profetizo e creio nessa palavra. Amém. Diga ao Senhor que Ele é o teu Salvador. Aleluias. Declara: eu não vou ter do que ter medo, porque eu estou em Deus. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Eu creio, Senhor.
Diga ao Senhor, Tu és tudo aquilo que eu preciso. Tu és tudo que desejo. Eu me alegro em Ti e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo. Diga o que Ele é na tua vida. Todo tempo meu socorro, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Meu abrigo, declara ao Senhor. não me abalarei Diante das circunstâncias, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador. diga isso para Ele. Meu abrigo, Eu creio nisso, Senhor. torre forte, Todo tempo, todo tempo, o meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Diga mais uma vez. Tu és meu Deus. Meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Todo tempo meu socorro vem de Ti. Todo tempo meu socorro vem de Ti. Glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Quantas mulheres vêm adorar ao Senhor? Diga mais uma vez. Meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo,
em todo tempo, meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo. As mulheres vão adorar ao Senhor. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Graça e paz, igreja. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor, porque Ele é digno. E Ele é o nosso Deus. Foi falado que Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus que não nos desampara nunca. E a palavra dele diz em Salmo 62, a minha alma espera, silenciosa, em Deus. Então, irmão, espere, porque no nosso Deus, o nosso Deus pode todas as coisas. Amém? Fecha os teus olhos nessa hora e medita nesse louvor que nós vamos entoar ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia.
Aleluia. Tu és aquele que enxuga a lágrima do teu povo, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Vamos procurar os irmãos que puderem se acomodar. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós tomamos essa decisão na semana passada. No culto de domingo passado, vocês foram avisados da ceia no dia de hoje. Na quarta-feira retrasada e passada também. Nós tomamos essa decisão em função do Dia dos Pais no próximo domingo. Amém? Eu posso ouvir um amém, não? Amém. Então, queridos, antes de nós ofertarmos ao Senhor, você pode inclusive já separando a sua oferta, os seus dízimos ao Senhor. Antes disso, nós vamos ouvir um testemunho, né? Enfim, vamos ouvir o testemunho e depois a gente fala. Letícia França. A paz esteja com todos, amém? Bom, o meu testemunho hoje é que hoje fazem exatamente 18 anos que Deus começou um milagre. Hoje eu estou fazendo 18 anos. E, bom, é um conjunto de milagres. E que Deus já vem me cobrando há um tempo. Só que é engraçado que quando a gente está preparando um testemunho, Deus nos surpreende e nos dá outro. E eu vou resumir um pouco assim de tudo que Deus fez na minha vida. Com 1 ano de idade, eu tive um problema sério nos pulmões. Eu tive derrame nos 2 pulmões. Eu fiquei à beira da morte e Deus me livrou. E aos 13 anos, eu tive um problema de sangue, de plaquetas. Muitos irmãos conhecem o problema que eu tive, viram de perto. Foram 2 anos de internações, de medições de plaquetas, de sofrimento dos meus pais, nosso. E hoje as minhas plaquetas estão completamente normais. E Deus, ele é fiel demais na minha vida e na vida da minha família, e eu agradeço a Ele por isso. E todas as vezes que eu coloquei algo diante de Deus, sinceramente, Ele sempre atende. E sempre quando nós fazemos um propósito com Deus, Ele sempre atende. E outras coisas que Deus também fez na minha vida foi quando eu passei na ETEC, que eu fiz um propósito com Deus, eu fiz uma oferta de resgate do valor da inscrição, e eu estou formada no ensino médio pela ETEC. E depois passei de novo em técnico, estou formada pela ETEC, glória a Deus. Mas o que eu queria mesmo, assim, hoje, que há um mês eu estou querendo dar o testemunho e estava pensando, Deus, eu vou falar sobre tudo que o Senhor fez na minha vida, mas eu queria fazer algo específico, falar algo específico. E Deus me deu um presente de aniversário a semana passada. Muitas pessoas sabem, a minha família sabe, eu gosto muito, muito de teatro. E o meu sonho era fazer um trabalho de teatro aqui na igreja. Há muitos anos eu sonho com isso, os meus pais conhecem esse sonho. E eu venho colocando diante de Deus, e a semana retrasada eu falei, Deus, quando será? Quando será que eu vou poder cumprir o que o Senhor quer de mim? Porque eu tenho certeza que isso é o Senhor que quer de mim. E eu coloquei diante de Deus,
E no dia seguinte, Deus começou a me dar, assim, vir à minha mente uma peça de teatro sobre missões. E eu ainda duvidei, eu falei assim, se é de Deus, mas por que o Senhor está me dando se eu não vou poder concluir, se eu não vou poder fazer, porque nunca dá? E aí eu coloquei diante de Deus que Ele me respondesse se era dele mesmo. E no sábado passado, nós estávamos na gincana dos jovens, e cada mês nós temos uma missão a cumprir. E a missão desse mês é fazer um teatro de missões, apresentar no Congresso de Missões. E eu dou graças a Deus porque Deus é na minha vida e é na vida da minha família, e tudo que eu coloco diante dele, independentemente do tempo, ele cumpre. E eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que são o meu espelho, que estão me aconselhando, e todas as vezes que eles me aconselharam e eu não escutei, não deu certo o que era para dar. E a última coisa que eu quero falar, eu quero ler uma passagem, é Gênesis 22, capítulo 16. Quando o Senhor diz a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Deus abençoe. Glória a Deus. E para quem subiu pela primeira vez aqui, ainda deixei ela sozinha aqui, desembaraçada para falar, né? O pastor estava viajando, se eu soubesse eu tinha combinado com ela. Ô Letícia, o pastor está viajando, vou chegar cansado. Quem sabe a gente não ouviria a palavra hoje, né? Glória a Deus. Irmãos, nós temos que nos alegrar. A Bíblia fala, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Nós choramos juntos, né, Murilo e Sil? Então nós temos que nos alegrar juntos, né? De ver a bênção de Deus. Houve tempo de chorar. Como a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de parar de chorar também, né? Há tempo de tomar posse das bênçãos de Deus. E eu creio que Cláudio Murilo e Silvana, a Larissa e o Azaf são os que estão mais felizes com esse testemunho, porque sabem que aquilo que Deus tem trazido na sua própria casa, na sua própria família, por isso eles têm prosperado. E os dons de Deus são sem arrependimento. E as promessas de Deus é para todos os que nele confiam. Quantos confiam no Senhor? Pois a palavra de Deus diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, querido, as promessas de Deus são para a minha vida e para a tua vida. São para a família do Cláudio Murilo e para a minha família. E que bom, né? Você poder chegar aos 18 anos, os pais poderem conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, e os filhos chegarem aos 18 anos de idade e dar para os pais, né? Quanta honra, não é? A alegria de poder declarar a presença de Deus na família, o poder de Deus na família, o amor de Deus, a obediência de Deus, o exemplo de Deus.
eu quero aproveitar. Domingo que vem é Dia dos Pais. E eu quero desafiar todos os pais, os que já estão aqui, a estarem no culto domingo que vem. E os que não estão, os filhos os convidem. As esposas os convidem. Eu sei, e não falo isso para trazer julgamento sobre ninguém, porque ainda há tempo. Quantos pais gostariam de ter o seu filho subindo aqui no altar e dizer assim: eu louvo a Deus porque isso aconteceu na minha vida, porque meus pais são meu espelho? Isso é um legado, queridos. Isso é um legado. O que vai fazer diferença na sua história em relação ao seu filho não é qual a herdade ou herança material que você deixou para ele, é qual legado em Deus você deixou para ele. O que você produziu na vida dos seus filhos. E a promessa de Deus é esta: ensina o menino o caminho em que deve andar, e quando ele for moço, jamais se desviará dele. Eu tenho comigo que quando os pais mantêm os filhos na casa do Senhor, não é quando os pais mandam os filhos, não é quando os pais obrigam os filhos, mas quando os pais mantêm os filhos, quando os filhos são constrangidos a estarem na casa de Deus por conta dos pais, no tempo da sua adolescência, eu creio, irmãos, que você jamais perderá o seu filho para o mundo. Porque a adolescência é a fase áurea da vida de um homem e de uma mulher. É a fase das decisões, das escolhas, né? Tudo para o adolescente é mais colorido. Tudo para o adolescente é possível. E ao mesmo tempo é impossível, né? E aí é uma época de grandes conflitos e de muitas escolhas. E quando nós damos para os nossos filhos a possibilidade de escolher Jesus, porque nós somos modelo para isso, porque nós abrimos campo para isso, o ambiente no lar é propício, ou propenso, como você queira, para isso, aí ficou mais fácil. Aí quando o filho se der conta, ele já é moço. Eu perguntei para o Murilo: Murilo, quantos anos você tinha quando você se casou? 22. A Silvana, 21. Quanto tempo vocês tinham quando vocês começaram a namorar? Ele tinha 19 e a Silvana 18. Começaram cedo, hein? Jovens. Bem jovens. Muitas vezes como jovens pensam hoje. Só que um detalhe. Os dois na direção, no caminho, na admoestação do Senhor. Casaram no Senhor, produziram uma família no Senhor. Hoje, eu não gosto muito desse termo, mas a primogênita, né, fazendo 18 anos na presença do Senhor, adorando ao Senhor e chorando, porque vai fazer a obra de Deus. Eu quero então que você chore todo dia. Fazendo a obra, não porque vai fazer, fazendo. Já pensou, Miro, se todo o choro dos nossos jovens, o pai ligar em casa: Miro, ô Miro, o jovem tá chorando, meu filho está chorando aqui porque ele quer fazer a obra de Deus. Acho que nós vamos dormir melhor, não vamos? Se todo choro, mas tem uns choros que também vêm nas nossas mesas, que só chamando Zé, né? Mas tomara, irmãos, que os seus filhos chorem por fazer a obra de Deus. Ah, pastor, eu consegui gravar minha música. Glória a Deus. Chora, irmão. Pastor, eu comprei minha guitarra que eu estou consagrando ao Senhor.
Chora, irmão. Chora. Pastor, agora eu vou para as nações. Deixa derramar lágrima, irmão. Chora. Chora na presença de Deus. Pastor, eu estou dedicando a minha vida agora para a vida pastoral. Eu sou uma pessoa consagrada ao Senhor. Chora. Chora muito. Seca de chorar. Aí ele vai chorar, assim. Assim está falando que aí ele vai chorar. Glória a Deus. Amém. E a gente não pode, irmãos, perder a oportunidade de exaltar momentos como esse na nossa vida. Não para glórias de homens, mas para a glória de Deus. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. 1 Coríntios 1:30, né? Porque Deus fez Jesus Cristo por nós. Justiça, sabedoria, redenção e santificação. E aquele texto diz que nós somos dele. É para ele. A vida que agora nós vivemos, hoje nós vivemos para ele. Dedique a sua vida ao Senhor. Dedique a sua mocidade ao Senhor. A sua juventude ao Senhor. Né? Você na juventude, você pode fazer muito mais. Você pode alçar voos muito mais altos. Né? Eu tive com o pastor Marcelo Belitardo, o pastor que hoje preside o trabalho lá no Sudão. Então lá em Trindade nós tivemos com ele. E que alegria poder falar com ele a respeito do trabalho lá no Sudão. E ouvir também ele falar da qualidade do trabalho da Daniele. Os jovens têm mais força, mais vigor e podem fazer muito para Deus. Lembra-te do Senhor Deus nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, dos quais dirá, não tenho neles prazer. Paulo também diz assim, jovens, eu vos escolhi. Paulo não. João. Eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. E se você olhar na história da igreja, quantas grandes vitórias a igreja não teve, Israel não teve, porque jovens entregaram e dedicaram a sua vida ao Senhor. Amém, queridos? Separa a sua oferta ao Senhor, entrega a Ele o seu dízimo que você trouxe à casa de Deus. Nesse nosso envelope, nesse verdinho, eu não sei qual que você está usando hoje, diz assim, um homem dá liberalmente e se enriquece, o outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará. Provérbios 11, versículos 24 e 25. Irmãos, ofertar na casa de Deus é um dom espiritual. Repita assim comigo, ofertar na casa de Deus é um dom espiritual. É um dom de Deus que vem para os homens que amam e confiam no Senhor. Volta e meia, e hoje nós vamos fazer, eu gosto de orar com os irmãos. Tem ministérios, e eu acho válido isso, tem ministério que ora pelos dizimistas. Já viu? Tem ministério que fala, dia tal é dia de culto da oração pelos dizimistas. Amém, é bênção. Eu gosto de vez em quando orar com os irmãos, não a respeito necessariamente da oferta ou do dízimo que nós estamos entregando, mas orar para que essa questão espiritual seja resolvida na nossa vida.
Você quer saber se você tem guerra espiritual nessa área? É se entregar o dízimo para você gera dúvida, medo, desconfiança, incredulidade. Isso é um sintoma de problema espiritual na área do dar, do ofertar na casa do Senhor. No livro de Romanos, se não me falha a memória, capítulo 12, a Bíblia fala que o dom da liberalidade é dom de Deus. Ser liberal, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, é ter o coração livre para investir, para ofertar na casa de Deus. Ser liberal. Então, isso é dom espiritual. Quando você tem essa dificuldade, é que existe alguma área na sua vida que precisa ser rompida. Muitas vezes o teu problema não é de ordem financeira, é de ordem espiritual. Por isso, financeira. Quantos estão entendendo? É de ordem espiritual e, consequentemente, financeira. E se não for financeira, pior ainda. Olha, eu vou falar como diriam os gaúchos, eu vou falar uma barbaridade aqui para você. Se você tem dificuldade de ofertar na obra do Senhor, e por isso você não prospera, você tem um problema de ordem financeiro. E graças a Deus que você tem. Porque você tem a chance de mudar esse quadro mudando de posição. Agora, se você não tem problema de ordem financeira e tem o coração fechado, aí ficou pior. Porque você está retendo o que é de Deus. É nessa hora que lá no livro de Malaquias, a Bíblia fala: a mim me roubais. Então eu vou apertar mais. Se você é infiel na área financeira e vive em dificuldade, ainda bem. Ou eu poderia dizer, bem feito. Agora, se você não tem e é infiel, toma cuidado. Quantos estão entendendo? E para o que eu estou falando tem base na palavra. Eu respondo diante de Deus pela forma que eu instruo os irmãos a ser fiel. Seja fiel ao Senhor. Não faça nada por desencargo de consciência. Faça por alegria. Mas consulte aí no teu espírito. Fala: Senhor, eu tenho essa graça. Eu entendi isso no meu coração. Se eu não entendi, Senhor, me liberta, me cura. Me livra desse mal. E quero dizer uma coisa, para encerrar. O crente que tem esse tipo de problema na área financeira, se ele tem esse tipo de problema espiritual, ele tem muitos outros problemas na vida cristã. Pensa numa pessoa que tem problema na vida cristã. Na vida cristã, ele não consegue desenvolver as coisas no reino de Deus. A vida cristã dele não vai bem. A família dele não prospera. Não porque Deus faz coisa com dinheiro. Eu não creio nisso. Eu creio que se planta em espécie, colhe-se em espécie. Mas eu penso que uma pessoa que não consegue ser bênção na área financeira, no seu ministério, ele não consegue ser bênção em nenhuma outra área. Ele é um indivíduo, uma pessoa muito fácil de ser enganador e de ser enganada. De mentir para si mesmo e para os outros. Porque na área que Deus confiou alguma coisa para ele, é exatamente nessa área que ele falha com Deus.
Por isso eu quero orar nessa noite, santificando os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas também santificando a tua própria vida. Abençoando, Senhor, que a graça, o dom da liberalidade venha. Eu citei aqui Romanos 12, alguém confirmou, era isso mesmo? Romanos 12 o quê? Quem leu? 12:8, como é que está, Lili? Tá. Ali está falando de uma série de dons, e dele está falando, e o que reparte, faça-o com liberalidade. Ou seja, entregar, ofertar, distribuir, está no rol dos dons espirituais. Ou seja, não é para qualquer um, é para pessoas que foram tocadas por Deus, pessoas que foram ungidas por Deus, pessoas que foram transformadas pelo Senhor. É dom de Deus, não é para qualquer um, é para quem está na bênção do Senhor. Quantos estão na bênção aqui? Levanta a sua mão, mesmo vazia. Mesmo vazia. Se você crê, se você aceita essa palavra, levanta a sua mão mesmo vazia, que eu quero orar por sua vida. Essa mão vazia não significa que você não está ofertando, não é isso. Significa que você está sendo abençoado, porque você crê nessa palavra e espera a bênção do Senhor na sua vida nessa área. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos santificar as nossas ofertas e os nossos dízimos a Ti. Mas queremos santificar as nossas próprias vidas. E oramos, Senhor, para que os dons espirituais, os dons, o dom da liberalidade, de ofertar na casa do Senhor, venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E nós sejamos libertos de toda opressão do inimigo, toda intimidação do inferno, para que nós não abramos o nosso coração para Ti. Senhor, trabalha na vida da igreja, prospera o Teu povo, que esse povo seja um povo abençoado, edificado, forte, na presença do Senhor, próspero na vida financeira, em tudo aquilo que empreender, a sua mão, os seus negócios, em nome de Jesus, seja uma bênção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Abençoado, vem cá e coloca a tua oferta em nome de Jesus. Os irmãos do centro vêm primeiro. Irmãos, em virtude da gente ter trazido a ceia para o primeiro domingo, pode que muitos irmãos não tenham trazido a oferta aos domésticos na fé. Eu gostaria que no próximo domingo, quantos estão prestando atenção agora que o pastor está falando? No próximo domingo, nós ainda vamos colher as ofertas aos domésticos na fé. Eu vou aproveitar e pedir para o irmão Márcio e a irmã Arlene, que estão próximos ali à mesa dos domésticos na fé, que vocês estendam as mãos aí, junto com a igreja, e vamos abençoar. Quando nós abençoamos aquela mesa, nós não só abençoamos aquele pão, nós abençoamos a mesa daquele que vai receber, e abençoamos a despensa daquele que liberou. Então, que a sua despensa seja bendita, que seu armário seja abençoado, que a conta corrente sua seja abençoada, que a tua função na tua empresa, a tua posição nos negócios da tua família seja abençoado. Seja por qual fonte de negócios, da parte de Deus, na sua vida, seja bendito. Pai, nós oramos consagrando ao Senhor aquela parte, aquela doação parcial da igreja aos domésticos na fé. Que o Senhor possa prosperar cada um dos teus filhos que são fiéis a Ti. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, abençoando o lar que vai receber, Senhor, esse donativo. E abençoamos o lar
que despendeu o seu coração e abriu da sua despensa para consagrá-la aqui na casa do Senhor. Então eu consagro a mesa deste irmão, a despensa dele, o armário dele, a conta corrente dele, a carteira profissional dele, o CNPJ da empresa dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos, irmãos, essa semana, no Congresso de Pastores em Caldas Novas. E foram 4 dias de muita graça, muita bênção, ministração abençoada, ungida, fomos grandemente abençoados. No dia 31, 1 e 2 de agosto, nós teremos aqui o Congresso de Missões, aqui em nossa igreja, do qual eu intimo a toda a igreja a participar. Eu intimo a toda a igreja a participar. Eu convoco em nome de Jesus a igreja a participar. O pastor José estará aqui conosco. Alguns não entendem isso. Mas, irmãos, vou falar para vocês. Para nós é uma honra muito grande receber uma pessoa como o pastor José aqui. Os irmãos sabem que ele é um homem das nações. E não é um homem de Londres, Nova York, Paris. Não. Ele gosta de ir nesses lugares fáceis, né? Coreia do Norte, né? Sudão, Quênia, Afeganistão. Ele é um homem das nações. E ele é convidado por muitos nobres da igreja brasileira nessa nação. Mas ele é convidado pela igreja de Ferraz de Vasconcelos e vem aqui também. Então é uma honra receber uma pessoa como o pastor José, que, quero dizer aos irmãos, ele vem a Ferraz de Vasconcelos porque honra as igrejas da região que trabalham na obra missionária. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, no nosso congresso, claro que contando com os familiares, eram cerca de 700 congressistas pastores. Vamos pôr aqui por baixo 400 pastores no congresso? Mas eu creio que eram mais. Eu estou tentando dizer que 300 são familiares dos pastores. 400 pastores. De norte a sul do país. Pessoas que viajaram de ônibus 2.600 quilômetros para ir lá. Tem um pastor que ele vai lá todo ano. Pastor, inclusive eu trouxe uma mensagem que eu vou passar para toda a nossa liderança. Pastor, me ajuda bem. Pastor do Maranhão, de Imperatriz. Raimundo Nonato. Pastor Raimundo Nonato. Raimundo é Nonato, né, irmãos? Se é Raimundo, é Nonato. Pastor Raimundo Nonato de São Luís do Maranhão. 1.600 quilômetros de ônibus. Ele leva 2 ônibus para o congresso. É fera. Pastores do Iapoque ao Chuí. Para serem ministrados, para serem abençoados. Agora, alguns jovens que conhecem, principalmente os que foram conosco para o congresso da MCM, o Lucas Gomes, um dos maiores alunos da MCM, e eu vou ousar dizer, um dos grandes adoradores do Brasil, jovem. É ele que vai ministrar o congresso aqui nos 3 dias. Então, você quer ver um ministério de louvor abençoado? Eu vou conversar com ele, já conversei com ele sobre isso.
ele vai nos mandar nos antecipar a letra das músicas, viu, Miro? Porque ele só vai trazer um músico com ele. E nós vamos nos preparar para poder ministrar com ele as músicas que ele mais ministra. Mas vai ser uma bênção. Quantos já ouviram aqui as ministrações do Lucas? Né? É muito abençoada mesmo. E você vai ver como vai ser uma bênção esse congresso. Querido, abra sua Bíblia comigo, mesmo sentado no seu lugar. No livro de 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 18. Quantos acharam? Dão glória. Foram poucos glória ainda. Para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Quantos acharam? Dão glória. Amém, amados? Então diz assim, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. E eu quero pedir, Senhor, que nesta hora, o teu Espírito Santo confirme esta palavra que veio ao meu coração, para os meus lábios. Que eu seja, Senhor, para a glória do teu nome, o teu profeta desta palavra, para a edificação da igreja. E que o coração de cada um dos teus filhos estejam prontos. Que o meu coração esteja pronto a receber do Senhor o que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Queridos, desde que eu comecei a entender, antes mesmo de me converter, algumas coisas concernente à igreja, eu sempre soube, e me fizeram entender assim, que o dia da ceia do Senhor era um dia especial. Hoje decaiu muito. Tem alguns irmãos que ainda trazem essa tradição e esse zelo. Só aproveitando, abrir um parênteses na palavra tradição e zelo. Principalmente a igreja moderna, que nós chamamos de igreja neopentecostal, na maioria neo-igrejas, né? Neo quer dizer novo. Tem a tendência de abandonar as tradições. Esse é um dos maiores perigos da igreja. Porque quem abandona tradições, pode, na hora que corta a tradição, vem e corta o princípio. É igual o joio com o trigo. Ele, naquele pretexto de falar, isso é antiquado, ele abre a mão de tradição e corta um princípio fundamental da fé, quando abandonou a tradição. Ou então, abandona a tradição e passa a desrespeitar os anciãos. Eu tenho uma leve sensação que eu estou falando uma coisa um pouco complicada, um pouco difícil. Alguém entendeu o que o pastor falou? Quem entendeu, levanta a mão. Eu quero repetir. Olha só. As igrejas modernas, que nós chamamos de neo-igrejas, da qual nós estamos incluídos nela, nós somos tidos por igreja neopentecostal. As neo-igrejas usam, às vezes, como pretexto de ser diferente, de dizer que é moderna, ela abandona as tradições, algumas tradições.
E quando ela abandona a tradição, ela vai e abandona algum princípio junto. No pacote, abandona princípio. Aí já nasce uma igreja deformada. E a igreja pode ter alguns problemas, porque no que abandonou a tradição, também abandonou princípios. Abandonar a tradição pode ser um pouco perigoso. Tem que saber o que fazer. Não é assim, isso aqui é tradição, estou abrindo mão. Tem coisa que nós temos que levar de pai para filhos. Princípios, principalmente. Ficou redundante? Princípio, sobretudo princípio. Mudou? A linguagem é diferente? Calma aí. Vamos usar a linguagem moderna? É santa. É moderna, mas é santa. É moderna, não é torpe. Bom, boa. Talvez eu vou ter que pedir licença para falar para os irmãos algumas bobagens aqui, só para dar um exemplo de torpe. Qual é a fala? Teve uma fala. Os crentes, os jovens, têm trazido uma linguagem moderna, né? Que às vezes tem igrejas e ministério que até traz uma linguagem moderna para se comunicar com esses manos, né? Para se comunicar com os caras. Então, pai, coisa e tal. Tudo bem. Mas, tudo isso é introdução, não é sobre isso que eu vou falar. Mas, às vezes, o crente vem e absorve palavras modernas que são profanas. É moderna, mas não é santa. É moderna, mas não é santa. Me ocorreu uma situação essa semana e não está me vindo a palavra para eu lembrar e dizer para os irmãos como é que é, os termos que se usam. Mas se usa termos chulo. Talvez eu não vou explicar, vocês procurem saber depois alguns termos, né? Por exemplo, esse fulano é mal paga-pau. Gente, isso não é palavra de crente. Tem um monte. Aos montes. É que eu não preparei agora, mas se os irmãos lembrarem, palavra que estão no meio gospel aí, que é chula, e quiser falar, pode falar. Está autorizado a falar. Temos aí no meio dos crentes. Que os crentes usam, adotaram. Espera um pouquinho só, irmãos. Nós vamos abandonar a tradição, mas não vamos abandonar princípios. A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que pode edificar o teu irmão. A Bíblia fala, aquela mão que roubava, não roube mais. A tua boca agora é para glorificar o nome do Senhor. Mas eu me lembro, eu ia falar de tradição só para lembrar da ceia do Senhor. Eu me lembro que no dia da ceia, nós tínhamos a roupa do culto, mas a roupa da ceia era diferente da roupa do culto. Do culto do domingo normal. Na ceia, não. Na ceia, era... Eu sou, desde a minha conversão, eu faço parte de uma igreja, pelo menos para a época, não tradicional. Mas no dia da ceia, impecável. Mas por que a gente procurava ser impecável no dia da ceia? Porque a gente já associava a ceia com o melhor da vida cristã. E a ceia para nós sempre teve a conotação de santidade. Eu estava dizendo que desde a minha infância, desde que eu comecei a ouvir o Evangelho, eu sempre entendi que a ceia era especial e que a ceia era santa. Tanto que, até hoje, é consagrado no meio cristão o dia da Santa Ceia. Hoje tem Santa Ceia. Eu não concordo muito com esse termo, mas eu aceito, ele é válido. Aliás, ele está consagrado, esse termo. Eu acho que hoje é o dia da ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia é a mesa que você põe na sua casa e santifica, também já é Santa Ceia.
né? A ceia da tua mesa santificada é Santa Ceia. Mas a ceia que nós consagramos na casa do Senhor é a ceia do Senhor. Mas tudo bem, não tem problema, pode chamar de Santa Ceia. Então, no dia da Santa Ceia, tem alguns ministérios que mantêm essa tradição até hoje. Por exemplo, a ceia é feita a portas fechadas só com membros. Tem igrejas que a ceia é feita numa data exclusiva, exatamente para não trazer convidados. Agora, teve épocas, isso eu não sei afirmar se tem hoje, que o irmão, ele era mais ou menos examinado para participar da ceia. Quantos já viveram, souberam ou vivenciaram esse tempo? Né? O irmão, ele era mais ou menos, ele tinha que passar por uma sabatina para participar da ceia. Hoje a ceia do Senhor, ela virou um sacramento público. É um sacramento, que quer dizer que é sagrado, público. Mas vocês concordam, a igreja concorda comigo, que a grande expectativa da igreja e daquele que vai tomar a ceia é que no dia da ceia ele esteja santo. Quantos imaginam que muitos pensam assim? Né? Assim, eu tenho que estar santo para a ceia. Não é isso? Até que tem aquela coisa, será que eu posso tomar ceia hoje? Hoje eu não vou tomar a ceia. Esse mês eu não posso tomar a ceia, porque esse mês eu fiz isso. Aí os crentes têm medo de tomar a ceia e de pecar por ter tomado a ceia de maneira indigna. Porque associou a ceia com a santificação. O que parece que a igreja está certa. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu queria poder dizer, hoje não dá, sobre os vários aspectos da santificação cristã. Mas eu quero hoje contrastar somente dois. De nós sermos santificados pelo sangue, diga assim comigo, santificados pelo sangue. Que é o mesmo que purificados pelo sangue, lavados pelo sangue. Quantos creem que são lavados pelo sangue de Cristo Jesus? Então, eu quero falar nesse aspecto de ser santificado pelo sangue, e quero falar também no aspecto de ser santificado pela palavra. De ser santificado pelo Evangelho, de ser santificado pela verdade. E o que tem a ver a isso com a ceia do Senhor? É porque na ceia do Senhor, nós exaltamos o sangue do Senhor, falamos que fomos purificados pelo sangue, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O sangue de Jesus, em termos de santificação e lavagem da alma, ou lavação da alma, como você queira entender. Parece que a palavra lavagem soa mal na língua portuguesa, né? Mas essa é a palavra mesmo. Lavagem pelo sangue, ou lavação pelo sangue. Entenda uma coisa, é como se o sangue fosse o detergente para lavar a sujeira dos nossos pecados, a sujeira da nossa alma. Só que o sangue, ele não trabalha o nosso caráter. Às vezes nós cristãos vamos atrás da santificação por vários aspectos e abrimos mão de ir atrás da santificação por aquele principal aspecto que vai nos manter na presença de Deus. E eu quero falar sobre ele. Porque entenda uma coisa, às vezes o irmão toma a decisão, e isso é válido, está dentro do processo de santificação do crente, o crente fala, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou santificar um jejum. E é importante, ele vai, se consagra, se santifica, às vezes um dia, às vezes uma semana, às vezes um mês, às vezes dentro de um período, várias vezes, e ele
promove ali a santificação. É bênção? É bênção. Mas guarda aí. Ele fala, não, eu vou participar da ceia, porque é a santa ceia, e vai falar sobre o sangue de Jesus Cristo, que me purifica do todo pecado. Amém. É bênção. Mas, irmãos, o processo da santificação do crente, o processo da santificação permanente do crente, é a santificação pela palavra. Se você não for santificado na verdade do teu espírito, se não houver uma mudança no seu entendimento, se você não for santificado no teu interior, não for modificado pela palavra, você vai ficar de santidade em santidade por consagração, de santidade em santidade por ceia, e nunca vai ter uma vida santa ao Senhor, porque nós precisamos ser santificados na essência da nossa vida, na nossa maneira de ser, no nosso caráter, uma mudança de vida feita pela palavra do Senhor. Que nesta noite a igreja saia desse culto decidida a ser santa do Senhor, não só porque confessou, não só porque passou pelo sangue detergente dos nossos pecados. Talvez você nunca tinha ouvido que o sangue é o detergente, né? Porque a Bíblia fala que ele lavou os nossos pecados. Imaginou o sangue limpando, tirando a mancha, tirando a culpa, tirando a acusação. Jesus riscou a cédula que era contra nós e cravou-a na cruz. Isso pelo sangue. A santificação pelo sangue. Mas a minha permanência numa vida santa só vai acontecer se eu permitir que a palavra de Deus me santifique. Se eu for santificado pela palavra. Os irmãos estão entendendo? Quantos estão entendendo? E nós vamos confirmar isso aqui na palavra de Deus. Eu quero reler esse texto com os irmãos. O capítulo 1, desde o versículo 13. Olha o que diz a palavra. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santo porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto agora nesses últimos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Tendo purificado as vossas almas na obediência a... Então, irmãos, o sangue de Jesus que te purifica, ele te purifica para você ser santo na palavra. Não pense você que você vai se consagrar pela manhã ou pela semana e tomar a ceia do Senhor e por isso você sai santo. Se você não complementar essa santidade ou essa santificação, a verdade do Evangelho, nós não alcançamos santificação na essência. Você foi lavado para ser santificado dos seus pecados, mas a permanência da limpeza, a manutenção da santidade, é pela verdade, é pela palavra. De novo eu quero ler com você o 22. Tendo purificado as vossas almas na obediência a quê?
a verdade, a palavra que leva ao amor fraternal não fingido. Aqui já vem o ensino. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela que vive e é permanente. Qual a semente que te gerou em Deus? A palavra. Uma semente não corruptível. Então, irmãos, entenda uma coisa. O sangue de Cristo te lava, te limpa, te cura. Ele é o detergente. Mas você só se mantém limpo e santo pela palavra. Confira lá comigo. Evangelho de São João, capítulo 15. Capítulo 15, versículo... Evangelho de São João, capítulo 15. Versículo 3. Olha o que disse Jesus. Vós já estáis limpos por causa da... Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. E ali Jesus está falando de limpeza, de podar a videira, para que dê mais frutos os cachos da videira. Então, irmãos, entenda o sangue de Cristo como detergente. Nesse momento, nessa mensagem, eu quero dar essa alusão ao sangue de Cristo. Eu não quero discutir aqui a doutrina do sangue, mas eu quero dizer o sangue de Cristo como purificador do nosso pecado, como se fosse no atacado. A nossa alma estava longe de Deus, nós vivíamos longe do Senhor, vivíamos no pecado, e pelo sangue de Jesus Cristo fomos limpos. Mas não vamos permanecer nessa natureza limpa, se nós não permitirmos que a palavra de Deus produza isso. Porque nós somos santificados para andar na verdade. Se nós não andarmos na verdade, nós vamos viver de lavagem em lavagem. De lavação em lavação. De consagração em consagração. De jejum em jejum. Porque não santifica. É a palavra que vai tratar o meu caráter, que vai tratar a minha consciência. É a palavra que vai transformar a maneira de eu ver as coisas, a maneira de eu enxergar, a maneira de eu andar em Deus. Se eu não for santificado pela palavra, isso não será suficiente. Por isso que há muitos crentes doentios na fé. Eles fazem muitas coisas, nós fazemos muitas coisas parecidas com o evangelho, travestida, modificada, maquiada de vida cristã, maquiada até do evangelho. Tem alguém que chega e fala assim: olha, sabe uma coisa? Meu marido não bebe, meu marido não fuma, ele não joga, ele não isso, ele não aquilo. Isso aí não é nada, isso é maquiagem. Agora, quando alguém falar para você assim, ó, aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher, é uma pessoa de Deus, porque o que flui dela vem de Deus, ela vive a palavra de Deus, ela anda na palavra de Deus, os testemunhos dela estão em Deus, aí vai fazer diferença, aí não é maquiagem, não é a minha vestimenta, nem mesmo aquela vestimenta bonita que a gente gostava, ou alguns gostam até hoje, de vestir na ceia do Senhor. Que eu acho até bom, eu até prefiro, porque significa que o irmão está focado. Ele fala: não, hoje é um dia especial, e eu vou fazer da melhor forma. Olha, irmão, não tem problema, se você não fizer em relação às suas roupas, mas fizer em relação à sua vida, é isso que Jesus está olhando. Mas se você quiser conciliar uma coisa com a outra, faz bem. Não faz mal, não. Porque aí você já fica com uma motivação a mais. Né, ao sair de casa, ao preparar as coisas no domingo, ao comprar uma roupa, ao pensar em fazer alguma coisa, e falar: não, isso aqui é para Deus, isso aqui é especial. Não é assim que tem que ser a nossa vida? Então tudo bem, pastor, não, eu abri mão da tradição,
eu virei para a ceia do Senhor de tênis e camiseta. Tudo bem, traz o coração vestido de terno. Você veio de tênis e camiseta? E seu coração está usando uma gravata? Se o seu coração tiver de gravata, se a sua mente em Deus estiver dentro de um bom vestido, de uma boa roupa, como disse Pedro, não pelo frisado de cabelo das mulheres, pelas suas vestimentas, mas sim no homem interior que ela traz. É essa mulher de Deus, é esse o homem de Deus que tem que se apresentar no dia da ceia do Senhor e em todos os dias da sua vida, com traje decente diante de Deus. De que maneira você está trajado, irmão? Eu estou de terno e gravata. Eu estou com uma roupa limpa. Eu estou bem arrumado. Mas, irmão, você está de tênis e camiseta. Mas eu sei como como eu me vesti diante do Senhor. Eu sei como é que eu estou vestido. Eu não estou falando de coisas emocionais. Ai, você não sabe o que passa no meu coração. Isso é pretexto. Não estou falando disso. Eu estou falando desse coração aqui, ó. Alguém aí tem coração no cérebro? Se não tem, é bom que arranje um. É bom que arranje um, porque o coração começa aqui, ó. O coração é apenas uma válvula, uma máquina de resposta daquilo que você concebeu aqui, ó, nesse campo aqui, ó. Eu uso os namorados, os apaixonados para dar o exemplo do coração. A moça, quando vê o rapaz, fala, é ele. Aí dispara aqui, ó. Dispara aqui. Mas quem recebeu a informação foi essa aqui, ó. A cabeça. Então o coração está aqui, ó. Ai, pastor, eu estou apaixonado. Já pensou, você vê alguém apaixonado? Ao invés da gente desenhar o coraçãozinho, desenha um cérebro. Né? Não é. Tem a parte romântica para ser prezada. Mas olha como Paulo começa esse texto, falando do nosso entendimento. Esse sangue, ele vai transformar o nosso entendimento das coisas de Deus, quando nós aceitarmos a transformação pela palavra. João, esse mesmo João que você abriu aí, capítulo 17, versículo 17. Jesus na oração sacerdotal, ele orando por toda a igreja, especificamente pelos apóstolos. O que ele disse nessa oração? Santifica-os a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que Jesus não falou assim, Pai, santifica-os pelo teu sangue? Derrama, Senhor. Ó Jesus orando na oração sacerdotal. Era o sangue dele que ia ser derramado uns 3 dias depois. Imagina Jesus falando, Senhor Pai Celestial, santifica-os pelo teu sangue. Derrama o seu sangue sobre eles. Aí o Pai falaria, Jesus, espera aí, falta 3 dias, eu vou derramar esse sangue. Olha a oração de Jesus, Pai, santifica-os na verdade. Dá uma santidade fundamental na vida deles. Santifica-os pela tua palavra. Tem crente que quer, que quer ser santificado com óleo da unção. Olha, venha no culto especial que você vai receber a unção do óleo santo. E você vai ser santo. Corre o risco de sair endemoniado. Receber o óleo e sair endemoniado. Venha no grande encontro especial do óleo santo, que você vai sair santo. Você não sai santo, porque só a palavra te santifica. Só você transformado pela verdade que você vai ser santificado. Porque essa verdade vai santificar a sua boca, você não vai falar bobagem, você não vai falar besteira. Essa verdade vai santificar a tua mente, você vai pensar nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Seus sonhos vão estar em Deus. Essa verdade vai santificar a tua maneira de viver.
Você vai consagrar os seus dias ao Senhor, o seu trabalho ao Senhor. Por isso que vira essa guerra de ceia em ceia, de jejum em jejum, de consagração em consagração, em busca da santidade. E a santidade não chega, lógico que ela não chega, a santidade só chega pela palavra. Entenda uma coisa, a santidade do sangue é dom gratuito de Deus. Agora, a santidade da palavra é o preço da sua entrega, da sua dedicação, da sua conversão, da sua confiança em Deus e nas promessas de Deus. Essa é a diferença. A do sangue não. O sangue é do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício é dele, é dom dele, é gratuito. Se ele perdoa dos seus pecados, é porque ele perdoa. E está perdoado mesmo pelo sangue. Agora, daí, se você vai andar em santidade, isso é outro assunto. Isso aí vai depender da sua decisão. Se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda iniquidade. Ele não vai negar. Se o sangue dele é para isso, ele vai te santificar. Agora, daí dizer que você vai ser santo por conta disso, aí é outros 500. Aí com a palavra, você mesmo. Se você confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Não só para te perdoar, para te purificar de toda a iniquidade. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Veja lá no livro de Ezequiel. Ezequiel fala: e se um homem, por ele ter andado longe de Deus, ter desobedecido nos seus caminhos, a Bíblia fala lá, se ele se arrepender, o que vai valer é o último estado dele, é a última posição dele. Agora, que posição você toma depois de ter sido lavado, depois de ter sido santificado, depois de ter sido comprado, resgatado pelo sangue? Acabou, agora você foi resgatado, agora você está livre, agora você está lavado, ensaboado, passado detergente, enxaguado, cristalino, limpinho. E agora, o que você vai fazer? Andar na verdade, andar na palavra, para que você seja santo. Eu quero encerrar lendo uma última referência, que talvez, se eu a lesse entre as primeiras referências, você não ia conseguir entender. Esse texto nós lemos na maioria dos casamentos, Efésios. E observa o Senhor Jesus, hein? Aquele que derramou o sangue dele na cruz. Eu falei Efésios 5, versículo 25. Olha aqui. Paulo falando sobre o que Jesus fez pela igreja, fazendo uma alusão ao marido com a esposa. Mas vamos esquecer aqui a questão do casamento. Olha o que diz aqui, ó. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem do sangue. Não é isso? Os irmãos estão acompanhando aí na Bíblia? Como é que está na sua Bíblia? Purificando a lavagem o Cristo que morreu pela igreja, ele considera, versículo 26, que santificou a igreja, purificando com a lavagem da água pela palavra. Com que propósito? A fim de apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, irmãos, quer dizer que Jesus não apresenta a igreja de Deus santa e irrepreensível pelo sangue. Ele não chega para o Pai e fala assim: Pai, aqui está o sangue, e olha a igreja envolvida pelo teu sangue, por isso ela é santa. Aí Deus olha por uma igreja banhada de sangue e fala: amém, a obra foi cumprida. Não, aí o
Pai olha para uma igreja lavada pelo sangue e purificada pela palavra. O texto de Efésios está dizendo que Jesus, querendo que a igreja fosse perfeita, ele a purificou pelo seu sangue? Não, pela lavagem da água, pela palavra, a fim de santificá-la e de trazê-la para si, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Então agora quem está tirando a mácula e a ruga da igreja não é o sangue, é a palavra. Pastor, então é uma doutrina nova? Não, não, o texto está dizendo que nós somos lavados pelo sangue. O texto que nós lemos antes diz que nós somos lavados pelo sangue a fim de sermos levados à obediência à palavra. Se o sangue da cruz, todo mundo teme a cruz. Todo bom e mau cristão teme a cruz. Só quem não é cristão não teme. Mas todo bom e mau cristão teme a cruz. Né? Não é verdade? E teme, tem gente... Olha, quando o Bill, como que é? O filme do Cristo, que arrepiou o mundo aí há 5 anos atrás. Quando o Mel Gibson gravou o último filme de Jesus, gente ia no cinema, chorava copiosamente. Até os crentes na igreja choravam copiosamente ao assistir Mel Gibson. Porque é apaixonante a paixão de Cristo mostrada ali. E é o sangue de Cristo, o sangue que purifica, o sangue que santifica. E daí? E daí, se esse sangue me santificar, me purificar, e eu não continuar santo pela palavra? Que diferença vai fazer? Deus é fiel. O sangue vai te purificar. O sangue vai te santificar. Mas para você permanecer santo, esse sangue pretende te levar à obediência à verdade. Se você reconhece o sangue da cruz, mas não reconhece a palavra, se converta hoje. Mesmo que você é crente. Você acha estranho convidar crente a se converter? Já chegou a hora e já está até passando dela. Porque alguns irmãos estão se perdendo dentro da igreja, porque estão sendo crentes, porém estão se esquecendo de se converter. Confiam no sangue. Oh, confia no sangue da cruz. Vai, confia no sangue e não anda na verdade que você vai ver. Está lá no livro de Hebreus, escrito, o que vai acontecer com aqueles que confiam no sangue, mas pisam, agravam o espírito da salvação, pisam no sangue da aliança. Então hoje nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, reunidos em nome, talvez você nunca ouviu falar nesse termo, em nome da morte e do sangue de Jesus. Como disse Jesus, em memória de mim. Mas, por favor, tire aquele estigma da santidade pelo sangue. O sangue é quem te lavou. Sim, ele te santificou de uma vez por todas, de todo o pecado. Mas a permanência é na palavra. Por isso que você não pode resistir à palavra, mesmo enquanto crente. Minha última fala sobre isso. Há pessoas que pensam até hoje que evangelismo é aquele evangelho que nós pregamos lá fora, para que os incrédulos se convertam e venham para dentro da igreja. Essa mensagem que eu estou ministrando para vocês hoje também é chamada de evangelismo. Eu estou evangelizando a igreja para que a igreja não viva enganada. E pensa que porque é membra, porque é dizimista e porque frequenta o culto, tem uma morada no céu. Se nós não andarmos na verdade, se nós não andarmos em Deus, se nós não esperarmos nele,
nós vamos perecer. Mas se nós confiarmos que o nosso Deus é verdadeiro, que a palavra dele é fiel, que os nossos pecados são purificados pelo seu sangue, mas nós vamos andar na luz, nós vamos andar na palavra do evangelho, nós vamos andar em santidade e em justiça para a glória dele. A coroa da vida que nos espera será colocada na nossa cabeça e nós entraremos diante de Deus de maneira agradável perante ele. Seremos considerados perante ele corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Glorifica o nome dele, ele é digno de glória, ele é digno de toda a honra. Abaixe a sua cabeça agora na presença do Senhor. Você é crente. Entenda. Pensa um pouquinho. Mesmo você sendo crente, você sendo do Senhor, analisa isso e fala: Senhor, eu ando na verdade, eu ando na tua palavra. Avalia a tua vida. O que tem mais peso na tua vida? O que você ouve dos incrédulos, dos mundanos, às vezes dos seus familiares que não amam a Jesus, às vezes dos seus amigos, dos seus namorados ou namoradas que não guardam a palavra do Senhor. O que é que tem peso? Quando a palavra de Deus tem peso na tua vida, é porque você ama a verdade, você ama a santidade e ama o Senhor. Quando a palavra de Deus não tem peso na tua vida, muita coisa é alegoria, é bobagem, e você precisa se converter, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para Ele te lavar, para Ele te ensaboar com o sangue dEle, e te enxaguar com o sangue dEle, e te purificar, deixar você alvo mais que a neve, deixar você branquíssimo na presença dEle, mas depois você permanecer nele, pela palavra, obedecendo, andando em justiça, andando em verdade, andando em amor, andando na obra do Senhor. É isso que Ele espera da minha vida, e é isso que Ele espera da tua vida, desde agora até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que o sangue do Senhor Jesus seja derramado sobre nós, que o sangue eterno do Senhor Jesus seja sobre a minha vida e me purifique dos meus antigos e dos meus novos pecados. Que o sangue de Jesus Cristo seja sobre a tua vida e te perdoe os teus pecados. Perdoa, Senhor Jesus, o pecado da igreja, perdoa, Senhor, o pecado da nossa nação. Perdoa, Senhor Jesus, o pecado desta nossa congregação, para a glória do teu nome. Perdoa pelo teu sangue, que já foi vertido, que já foi derramado na cruz por nós. E nós cremos piamente na tua fidelidade, que o Senhor tem perdoado a nossa negligência, que o Senhor tem perdoado o nosso pecado. Mas o Senhor requer de nós uma vida consagrada e entregue pela tua palavra, e é dessa maneira que nós viemos agora nos oferecer ao Senhor, nos entregarmos ao Senhor, dedicarmos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça baixada, ainda com o teu semblante curvado, com seus olhos fechados, na presença do Senhor. Eu preciso ser prático, e você também precisa ser. Seja inteligente, seja prático na tua vida. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus, para que Ele perdoe os seus pecados pelo seu sangue, e você